E isso leva o seu coração a se preocupar com a sua cadeira, leva o seu coração a se preocupar com os seus seguidores, até mesmo porque a igreja ganhava tanta proporção que o reinado de Domiciano ficava para trás, que ele ficava esquecido pelas pessoas, porque as pessoas eram alcançadas pelo Evangelho de Jesus Cristo. Foi partindo disto que Domiciano tem a iniciativa de pegar o apóstolo João e, dentro de um caldeirão efervescente, lançá-lo para que de uma vez por todas a voz do Evangelho fosse barrada, para que de uma vez por todas a pregação do Evangelho fosse coibido. Mas diga-se de passagem que não foi o caldeirão efervescente que foi capaz de parar um homem que carregava o Evangelho de Jesus. Não foi um caldeirão efervescente, cantor, que foi capaz de parar João, o apóstolo João. Daí porque a história diz, segundo Eusébio, que este Domiciano percebe que nem o caldeirão foi capaz de matá-lo. Agora ele tem a iniciativa de levá-lo, ou pelo menos cativá-lo, ou pelo menos exilá-lo na ilha chamada Patmos, que o seu significado significa mortal. Não esqueça isso. A palavra Patmos significa mortal. E João agora é levado para a ilha chamada Patmos, uma ilha capciosa, uma ilha onde os seus costumes, onde a sua receptividade não eram as melhores. Não havia um ar-condicionado, não havia uma cama bem fofinha para João reclinar a sua cabeça. Do contrário, era uma ilha montanhosa, era uma ilha cheia de montanhas vulcânicas. A qualquer momento João poderia estar correndo o perigo de uma daquelas montanhas entrar em erupção e ele ser torrado vivo pelas lavas. A história diz que ela é cercada pelo mar Egeu. Era uma espécie de gaiola natural prendendo um homem que estava somente pregando o Evangelho. Mas percebam comigo uma coisa: não foi o caldeirão de óleo efervescente que parou João, e muito menos a ilha de Patmos. A história diz agora que este homem está na ilha de Patmos, e a palavra de Deus chega a dizer no capítulo de número 2 do versículo 9, ele chega a dizer a seguinte palavra: eu, João, irmão vosso, na perseverança, na paciência e no reino de Deus, estive e estou na ilha chamada de Patmos por causa do testemunho de Jesus Cristo. E quando eu me dei conta, eu ouvi uma voz que falava comigo como voz de trombeta. E quando esta voz falava comigo, ela me dizia: João, escreve aquilo que você vai ver às 7 igrejas da Ásia. A palavra de Deus diz que ele continua o texto dizendo: e eis que eu olhei para trás e eu vi um semelhante ao Filho do Homem no meio dos 7 cartiçais de ouro, e os seus cabelos eram brancos como a lã branca, e os seus olhos eram como tochas de labareda, e quando eu olhei para os seus pés, eram como latões reluzentes. Quando eu olhei para a sua boca, saía uma espada aguda de 2 gumes. Quando eu olhei para a sua voz, quando eu ouvi a sua voz, era como o som de muitas águas. E quando eu olhei para a mão dele, eu vi a chave de Davi, e ele fecha e ninguém abre, e ele abre e ninguém fecha. Eu estou falando de Jesus de Nazaré. João agora está ouvindo as orientações de Jesus, senhores obreiros, e aquelas orientações que João está recebendo agora não é nada mais, nada menos do que a